Bem, vamos iniciar nosso estudo sobre a água nos vegetais, relembrando inicialmente a característica da molécula de água. Como podemos ver, devido à ligação, ao ângulo de ligação entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio, essa molécula se torna assimétrica, e assumindo uma característica bipolar, ou seja, um lado da molécula se torna mais eletronegativo, podendo reagir com substâncias positivas, enquanto o outro lado se torna mais positivo, podendo então interagir com substâncias de carga negativa. Uma outra coisa seria a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio. Essa ligação é do tipo ponte. Significa então que ela existe e não existe milhões de vezes por segundo. Com a seguinte característica: o átomo de hidrogênio ele fica oscilando entre dois átomos de oxigênio próximos. Assim, como mostra o slide, cada átomo de hidrogênio, representado aqui em branco, é compartilhado por dois átomos de oxigênio. Vamos ver agora algumas das propriedades da água. A polaridade, como já falamos, essa característica se deve ao ângulo de ligação entre os hidrogênios e o oxigênio. A característica da água ser um solvente universal deve-se a este fato da polaridade, já que ela pode interagir com íons, moléculas ou compostos que apresentem cargas positivas ou negativas. A característica termorreguladora da água é devido a uma propriedade dos átomos de oxigênio e hidrogênio. Essas ligações entre esses átomos são capazes de absorver ou perder uma determinada quantidade de energia sem mudar de estado físico. Vejamos, a 0 graus Celsius, a água encontra-se no estado sólido. Aumentando a temperatura, ela vai se tornando líquida e assim permanece até atingir os 100 graus Celsius. Ou seja, dentro dessa faixa de temperatura, entre 0 e 100, a água está líquida, e isso permite, pelo menos dentro de um certo patamar de temperatura, que as células possam funcionar sem sofrer danos sérios em seu metabolismo. Tensão superficial diz respeito à força necessária para se separar as moléculas d'água, isso devido às suas características de adesão e coesão entre as moléculas. Na natureza, só existem três maneiras da água se mover: a difusão, quando as moléculas se distribuem em todas as direções. Isso ocorre quando a água evapora ou quando ela atinge o solo vindo de uma chuva ou de um processo de irrigação qualquer. A osmose, que é bastante comum no transporte de célula para célula, e isso ocorre devido a uma diferença de gradiente de concentração de solutos. A água passando de um local onde ela se encontra com maior potencial para um local em que ela se encontra em menor potencial. Ou seja, da onde existe menos solutos para o local em que existe mais solutos, sempre atravessando uma membrana plasmática. E por último é o fluxo de massa. Isso ocorre quando as moléculas de água se movimentam sempre na mesma direção e sentido. Por exemplo, a chuva. As moléculas de água caem sempre das nuvens em direção ao solo.